Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal, meu intuito é te ajudar a controlar os seus exageros alimentares, para você perder peso comendo o que você gosta. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu me identifico muito, particularmente, porque eu passei também por um processo de emagrecimento de alguns quilos que eu ganhei durante a pandemia. E nesse processo de emagrecimento, eu não deixei de comer o que eu gostava. Eu ficava pensando exatamente isso. Eu quero emagrecer, mas eu não quero abrir mão de comer o que eu gosto. Esse é o nosso tema de hoje, porque eu sei que muitas pessoas, assim como eu, também tiveram ou têm esse pensamento. Eu quero emagrecer, mas eu não quero parar de comer o que eu gosto de comer. E para muita gente isso é contrário, né? Para eu emagrecer, para eu fazer dieta, eu preciso parar de comer o que eu gosto. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto hoje. Meu nome é Jennifer Loren, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho com esse assunto na clínica, com comportamento alimentar, principalmente com pessoas que querem emagrecer e que também têm problemas alimentares, como compulsões, exageros e outros problemas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo de mudança de um comportamento e sobre a motivação para a gente mudar. Porque, gente, quem já tentou emagrecer sabe que não é fácil. Esse é um processo de mudança de comportamento que não é fácil. Qualquer mudança de comportamento exige muito esforço, né? Para emagrecer não é diferente. Para emagrecer, a gente precisa mudar vários comportamentos, né? A gente precisa começar a mudar a nossa alimentação, comer mais saudável, fazer alguma dieta, fazer uma atividade física, a gente precisa beber mais água, dormir melhor, né, que são coisas que muita gente negligencia. Então, existe um esforço nesse processo de a gente mudar um comportamento, de sair do comportamento A de exagero, de comilança exagerada, de descontar as emoções na comida, de comer muita coisa calórica de uma vez só, num dia só, né, exagerando, para uma alimentação equilibrada, balanceada, sem exagero. Para a gente mudar esse comportamento, precisa de várias coisas, várias etapas nesse processo de mudança, para a gente realmente mudar, sair do comportamento A e passar para o comportamento B. Esse esforço para a gente mudar envolve também a gente dizer não para várias comidas, né? A gente não precisa dizer não o tempo todo, mas em alguns momentos a gente vai ter vontades alimentares e a gente não vai poder satisfazer essas vontades. Porque se você satisfaz todas as suas vontades, talvez você não consiga atingir o seu objetivo de perda de peso, né? Isso é bem óbvio. E uma dessas decisões difíceis, dessas renúncias, é você abrir mão de comer aquilo que você mais gosta. Cada pessoa tem uma comida preferida, né? A minha comida preferida é feijoada, é doce, gosto muito de doce de leite, de chocolate. Qual que é a sua comida favorita? Me conta aqui nos comentários. Você já parou para perceber que a comida favorita de cada pessoa geralmente não é um alimento natural? Geralmente não é um chuchu, um alface, o arroz e o feijão. Geralmente a comida preferida de todo mundo é uma comida mais calórica. Não é uma alimentação natural, geralmente é um alimento rico em gordura ou rico em açúcar. Muito difícil, né? A gente encontrar o time que prefere o chuchu. E tem um motivo, gente, para isso acontecer, tá? Eu já expliquei isso em outra live, vou deixar o card passando aqui em cima, em que eu falo sobre
como que o nosso comportamento é motivado para a gente ir atrás de comida que é mais gordurosa, mais açucarada, que são os lanches, né? A pizza, o sorvete, o chocolate, a lasanha, enfim, todos esses alimentos que são mais calóricos no final das contas, né? Então, a gente tende realmente a achar essas comidas mais gostosas, né? O nosso cérebro, ele entende essa comida de um jeito diferente do que ele entende, e por entende eu tô falando a recompensa mesmo que o cérebro percebe. A recompensa com um alimento mais calórico, mais gorduroso, mais açucarado é muito maior. Mas você vai entender isso muito melhor se você for lá e assistir esse outro vídeo, tá? Bom, essa preferência explica um dos motivos de ser tão difícil resistir a esse alimento que é mais calórico, que é mais gorduroso, que é mais açucarado. É difícil para todo mundo consumir esses alimentos numa quantidade menor, né, e diminuindo o consumo dessa comida que é mais calórica, que é mais industrializada, né? E é claro que se você consome esses alimentos com muita frequência, né, come esse tipo de comida todos os dias, para você mudar o seu paladar vai ser mais difícil, né? Porque esse paladar já tá mais acostumado com esses alimentos que são hiper palatáveis, né? Que a gente sente com muito sabor, muito gosto ali, é muito gostoso, muito recompensador. Então, para fazer essa mudança pode ser mais difícil, mas todo mundo enfrenta essa dificuldade. Independente do grau de dificuldade que você enfrenta, eu quero que você entenda que todo mundo passa por alguma dificuldade para resistir a esses alimentos que são muito recompensadores, tá? E, pessoal, o nosso comportamento, ele é guiado para uma recompensa, tá? Esse é outro motivo para essa dificuldade estar tão presente na nossa vida. A gente se guia pela recompensa. Esses alimentos são muito recompensadores. Então, acaba sendo muito mais fácil a gente escolher um salgadinho, uma bolacha, do que escolher uma fruta, tá? Um outro motivo para essa dificuldade acontecer é o acesso a essa comida, né? É bem fácil a gente conseguir essa comida industrializada, né? Açucarada, que é relativamente barata também. É muito mais fácil você comer, né, o biscoito, o miojo, o fast food, do que você preparar a sua própria comida. Em alguns casos, também pode ser mais barato, tá? A gente precisa falar disso também em outra live. Você comer mais industrializados do que fazer a sua própria comida, tá? Esse é um ponto, né, polêmico, assim, que a gente precisa ver, porque tem os dois lados, né? Bom, por causa desse acesso fácil, as pessoas comem mais e tem mais estímulo também para comprar. A gente é bombardeado com propagandas, publicidade nesse sentido o tempo todo, né? Publicidade de comida é muito comum. Se você liga a TV, se você está nas redes sociais, sempre tem alguma publicidade ali de comida. Então, a gente tem esse estímulo com propaganda, com vitrine, né? Ver outra pessoa comendo também já pode ser um estímulo. Já é suficiente para o nosso cérebro perceber que esse comportamento de comer aquela comida que a gente está vendo na publicidade, né, em outra pessoa comendo, isso, só de ver, já é suficiente para o seu cérebro entender que esse comportamento de comer essa comida calórica é recompensador. E o seu cérebro faz o quê? Ele te motiva a ir atrás dessa comida. Né? Por isso que você vê a propaganda da Coca-Cola e te dá vontade de tomar uma coquinha bem gelada. Por isso que você vê um doce e, de repente, você tá com vontade de comer doce também. Muitas vezes é só porque a gente viu. Né? E esse estímulo, ele é suficiente para o nosso cérebro motivar o nosso comportamento de ir atrás dessa comida. Mas, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em parar de comer justamente esses alimentos que são muito recompensadores para o cérebro. Por quê? Porque são alimentos mais calóricos, né? Que tem mais gordura, que tem mais açúcar.
e que podem atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. E é claro que esse processo de fazer dieta pode ser visto como uma coisa muito ruim. Repara só, quando você está numa festa ou quando você está com alguma pessoa da sua família ou com algum amigo que fala assim: "Ah, eu não vou querer comer isso não porque eu tô de dieta". Geralmente essa pessoa não fala isso super feliz e animado. Geralmente a pessoa fala com aquele pesar, né, de puxa, até queria comer, mas melhor não, porque eu tô de dieta, né? Então, é muito difícil para a pessoa resistir, porque justamente quando a gente vê, o nosso cérebro já percebe essa recompensa. A gente não precisa comer para o cérebro perceber a recompensa. Quando a gente vê, o cérebro já entende que ir e comer, que o seu comportamento de comer já pode ser muito recompensador, já vai te trazer uma recompensa. Você se motiva para isso. A felicidade, muitas vezes, né, o bem-estar, ele vem quando a pessoa consegue recusar. Por quê? Não porque... pode vir de conseguir recusar, que é o que a pessoa acredita. Muitas vezes a pessoa ela fica feliz ali depois, né, de recusar, porque a pessoa se sente orgulhosa, né, de estar fazendo alguma coisa que ela realmente acredita que é boa para ela, que é importante, né, que é cuidar da alimentação. Isso geralmente está atrelado a algum valor assim. Mas ali na hora é muito difícil, porque a recompensa ela é imediata e a gente está falando não para uma recompensa imediata. E é claro que se você quer perder peso, você vai precisar reduzir o consumo de alguns alimentos que são mais calóricos. Esses alimentos que são mais densos em calorias, né? Que tem muita caloria para pouca comida. Não sei se vocês já viram essas comparações. Geralmente, nutricionista compartilha muito esse conteúdo, né? Que é assim, vou até colocar um exemplo aqui. Coloca aí pra gente, editor, a imagem. Então tem um pacote de biscoito e aí alguns biscoitos correspondem a um tanto de pão, né? Então a quantidade ali de pão é muito maior do que a quantidade de biscoito. E olha que muita gente já critica o pão, já acha que o pão engorda. Mas quando a gente compara com um biscoito recheado, é muita diferença, né? E muitas vezes a gente come um pacote de biscoito recheado, se você tá com fome, dali a pouco tempo você vai ficar com fome de novo, né? Por quê? Porque é denso em caloria, tem muitas calorias ali numa quantidade pequena de comida, o que favorece o exagero, porque parece pouco volume de comida, né? Mas é pouco volume para matar a fome. A gente acaba ficando com fome depois, porque além do volume não tem os nutrientes necessários para saciar a gente por completo. Então sim, você vai precisar abrir mão em alguns momentos de alimentos que são mais calóricos, que você gosta, para você focar no seu processo de emagrecimento, para você se lembrar do seu objetivo de emagrecer. É claro, gente, que a gente não precisa abrir mão de tudo que a gente gosta o tempo todo, né? O principal pra gente aqui é reduzir esse consumo, não é parar de comer. A gente sabe, eu até já fiz um outro vídeo sobre isso, tanto que as dietas restritivas, que são justamente essas dietas que falam que a gente precisa parar de comer esses alimentos, o tanto que essas dietas acabam gerando um efeito rebote de a pessoa emagrecer por um curto espaço de tempo, mas depois ganhar peso, ganhar muito mais peso. Então, essa linha de restrição, de deixar de comer as coisas que a gente gosta, não é uma linha saudável, né? Não é uma linha que serve para todo mundo, que vai funcionar para todo mundo. Pelo contrário, a gente já tem algumas pesquisas que mostram que esse tipo de dieta pode sim ter um desfecho negativo, inclusive de reganho de peso. Então, a gente vai precisar abrir mão de algumas vontades em alguns momentos, mas não em todos os momentos, não o tempo todo, tá? A gente pode reduzir
o consumo desses alimentos que são mais calóricos, tá? A gente pode também mudar o nosso paladar pra gente começar a gostar mais daqueles alimentos que são menos calóricos e que com esses alimentos menos calóricos vai ser muito mais fácil pra gente controlar o nosso peso e se manter num peso saudável. Entre a gente não comer nunca, né, deixar de comer completamente e comer todos os dias esse tipo de alimento mais calórico, existem muitas coisas, né? Os 50 tons de cinza aqui no meio. Então, a gente pode sim reduzir essa frequência, não precisa parar de comer. Muita gente entra nesse pensamento dicotômico, né? 8 ou 80. Ou eu como todos os dias, ou eu tenho que parar, cortar completamente. Só de você reduzir, você já pode sim ver muitos benefícios. O que eu quero que você entenda é que se você está querendo emagrecer e está enfrentando dificuldades para dizer não para aquilo que você gosta, saiba que isso é completamente normal, tá? É assim para todo mundo. Você não está enfrentando essa dificuldade porque você é uma pessoa que não tem disciplina, que não tem força de vontade, ou que fazer dieta não é uma coisa para você. Não é isso. Essa dificuldade, ela é inerente ao processo de mudança. O que significa que ela faz parte do processo de mudança. Não dá pra gente mudar sem passar por algumas dificuldades, tá? É muito importante que você esteja aqui ouvindo sobre esse assunto, porque quando a gente entende como que é um processo de mudança do nosso comportamento, a gente para de individualizar e achar que o problema está com a gente, que a gente é um fracasso, né, que você está errando porque você não tem disciplina, ou porque isso não é para você, ou porque você não tem força de vontade para mudar, tá? A gente precisa entender que isso faz parte do processo. É normal que no processo de mudança você se sinta ambivalente. O que é isso? É querer mudar, mas também não querer mudar, querer continuar do jeito que está. A gente fica resistente à mudança, né? Você até quer mudar, mas você resiste. Por vários motivos, né? Pode ser que você goste do seu comportamento atual, né? Então, como eu estava falando antes, comer essa comida mais calórica, vamos supor que você coma um fast food todos os dias. É muito recompensador para o seu cérebro esse estímulo todos os dias ali de um fast food. Agora, isso vai te causar vários prejuízos, né? Talvez você, se você faz esse tipo de alimentação, você não esteja vendo os prejuízos agora, no momento. Né? Pode ser um prejuízo de aumentar o seu colesterol, de desenvolver uma diabetes, de ganho de peso, né? de deficiência de outros nutrientes, enfim. Talvez você não esteja vendo essas consequências agora. Talvez agora o que você tem é só a recompensa. Só o bem-estar ali no momento, né? De comer e de, nossa, que delícia, que comida gostosa. Talvez essa seja a recompensa que você tem hoje e pode ser muito difícil abrir mão disso, tá? Pode ser muito difícil, porque realmente é muito recompensador pro cérebro. Não é porque te falta força de vontade, porque você está comendo um alimento que é hiperpalatável, que tem ali adicionado vários alimentos, além da gordura, de açúcar, várias coisas, vários aditivos ali, também que contribuem com o sabor daquele alimento, né? Acrescentam mais sabor ao alimento. Então, é normal que nesse processo de mudança, se você decide, né, mudar o seu comportamento, você fala assim, não, chega, tô entendendo que se eu continuar comendo fast food todos os dias, daqui a pouco eu tô passando mal. Vou começar a desenvolver algum problema de saúde, vou começar a ganhar muito peso. Eu não quero isso. Mesmo que você decida parar, isso ainda pode ser difícil, tá? É por isso que a gente sempre fala de reduzir, de ir aos poucos, porque assim você consegue ir subindo cada escada. Você não precisa fazer um esforço para dar um salto. Você pode fazer o esforço só de um degrau, né? Depois você faz mais um esforço de um degrau. E assim você vai para
para esse processo de mudança de comportamento. Eu vejo isso com muita frequência nos pacientes da clínica, né? Nos pacientes que eu atendo online. Pacientes que querem emagrecer, mas não querem parar de comer sobremesa todo dia, não querem parar de sair nos finais de semana para beber com os amigos, não querem acordar mais cedo para ir para academia, não querem ocupar uma parte do final de semana para organizar a comida da semana. É claro que a gente vai ter resistência, né, para começar um novo comportamento. Por exemplo, hoje eu acho que a prática de atividade física já está implementada na minha rotina, já é um hábito. Eu sinto falta de fazer. Eu consigo me organizar para fazer, para manter esse comportamento. Porém, eu ainda enfrento dificuldades. Essa época de frio, por exemplo, é uma época que sempre fica mais difícil de fazer atividade física. Porque eu preciso acordar de manhã para ir, é o horário que eu tenho, é de manhã. E eu não quero ir, simplesmente a minha cama tá quentinha, eu quero continuar deitada na cama. Muito difícil ir treinar no frio. Então, a minha vontade ali no momento é continuar dormindo. Muitas vezes é difícil, mesmo já estando com esse hábito implementado, tá? Então, dificuldades, elas sempre vão existir. Quando a gente começa a entender que a mudança, ela é um processo, a gente tem mais autocompaixão com a gente mesmo. A gente passa a aceitar melhor os nossos erros, sem passar pano, sabe, pra gente, olhando o erro de frente, sem ficar se culpando, mas entendendo que faz parte, que é normal errar. Porém, assumindo também a responsabilidade desse erro. Não é para passar pano pro erro, pra gente assumir a responsabilidade. Mas para assumir a responsabilidade, a gente não precisa ficar se culpando, se martirizando, se puxando para baixo, falando assim, ai, tá vendo, eu não consigo, eu não dou conta. Gente, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento não te ajuda, pelo contrário, só te desanima, só te puxa mais para baixo ainda, tá? Então, é importante a gente encarar o erro de frente, se responsabilizar e tentar fazer diferente da próxima. Eu tenho um exemplo aqui da Paloma. Paloma, ela faz o seguinte comentário. Coloca aqui na tela, editor. Gente, o comentário da Paloma faz muito sentido nesse contexto, porque ela fala justamente isso, né? Eu erro, eu caio, eu levanto, eu persisto. É persistência, apesar dos erros. Porque os erros, eles são inevitáveis, eles vão acontecer. O importante é a gente continuar persistindo. A Paloma, ela foi participante do desafio 15 dias de exagero sob controle, que aconteceu lá no Telegram, tá? Inclusive, pessoal, o desafio ele não está aberto mais. A gente fez uma temporada, né, do desafio, escolhi algumas pessoas que são mais engajadas lá no meu perfil do Instagram para compartilhar mais um conteúdo mais denso, mais aprofundado nesses 15 dias. E algumas pessoas colheram muitos resultados, inclusive de ganho de peso. De ganho de peso. Ai, meu Deus, coitada, Tayane, desculpa ter que te fazer editar tantas vezes um vídeo, tá? Vou repetir aqui a parte. Que ninguém merece ganhar peso, mas participar do desafio ganhar peso. A Paloma, ela foi participante do desafio 15 dias de exagero sob controle, que aconteceu lá no Telegram. Inclusive, pessoal, esse desafio ele não está aberto. A gente fez só uma temporada do desafio com algumas pessoas que engajavam mais lá no meu perfil, que eu escolhi para participar, para ter acesso a esse conteúdo mais denso e completamente gratuito, que aconteceu lá no Telegram. Muitas pessoas que passaram por esse desafio acabaram tendo uma redução do peso, apesar de esse não ser o foco do desafio. O desafio era só para ajudar essas pessoas com mais conhecimento e mais prática de como reduzir os exageros alimentares ali na prática. Mas, apesar do desafio não estar mais aberto, eu continuo compartilhando um conteúdo exclusivo lá no Telegram semanalmente.
tá? É muito parecido com o desafio, mas não tem um limite de tempo, né? O desafio era só 15 dias. Lá no Telegram eu compartilho semanalmente um conteúdo exclusivo de uma forma completamente gratuita para ajudar ainda mais pessoas a vencerem o exagero alimentar e perder peso comendo o que gostam. Se você quiser fazer parte desse desafio, acesse o link que vai estar aqui na descrição e faça parte da nossa comunidade. Vai ser muito bom te encontrar por lá. Ah, eu também disponibilizei de forma completamente gratuita o meu e-book Comilança Emocional, que antes eu vendia, eu disponibilizei gratuitamente lá na comunidade. E a gente tem falado muito sobre o comer emocional lá. Então, se você acha que você faz esse tipo de comportamento, come quando você está mal emocionalmente, acaba descontando ali na comida, faça parte da nossa comunidade, porque eu vou te ajudar a mudar isso na prática. Agora eu quero que vocês vejam essa imagem. Essa imagem, ela traz os estágios da mudança de comportamento. Então, a gente tem do 1 até o 6. A mudança de comportamento, pessoal, é um processo que acontece em etapas, tá? Não é um processo que acontece do dia para a noite. É um processo que tem estágios. Cada estágio representa em qual momento você se encontra no processo de mudança. Então, na primeira fase, você não está pronto para mudar, tá? Na verdade, na primeira fase, você nem enxerga que você tem um problema. Eu tenho certeza absoluta que você não está nessa primeira fase, porque se você estivesse, você não estaria aqui me escutando sobre isso. Se você está aqui, provavelmente você já identificou que você tem um problema alimentar. Você tem uma dificuldade de seguir uma alimentação mais saudável, ou você acaba exagerando, alguma coisa tem, né? Se você está aqui, provavelmente você já enxerga que tem um problema alimentar e já sofre prejuízos desse problema. Se você está aqui... Peraí, deixa eu repetir. Se você está aqui, provavelmente você já enxerga que tem um problema na alimentação e provavelmente já sofre com os prejuízos desse problema. Pode ser o ganho de peso, a insatisfação com o corpo, o diabetes, o colesterol alto. No meu caso, por exemplo, a estética e a preocupação com o colesterol alto foram os principais motivadores para o meu processo de mudança na minha alimentação. Bem, na segunda fase, você começa a ver o problema, tá? Você sabe que você tem um problema nessa área, que você precisa fazer mudanças, mas você tem aqueles sentimentos ambivalentes sobre mudar. Sentimentos não, pensamentos ambivalentes. O que é esse tipo de pensamento? É aquilo que a gente estava conversando, de você querer mudar, mas também não querer. Você quer mudar, mas você também quer continuar do jeito que você está, porque você ganha algumas coisas com isso. Você até sabe que tem um problema em continuar comendo essa comida mais calórica na frequência que você está comendo. Você até quer reduzir essa frequência, mas você fica pensando que emagrecer é difícil demais, precisa de muito esforço, eu não sei se eu estou disposto a me comprometer tanto para emagrecer. Esse pode ser um pensamento, tá? Em vez de você ficar pensando no seu processo de emagrecimento como algo extremamente difícil, você pode adotar uma abordagem mais gradual e realista. Ou seja, pequenas mudanças, mas mudanças consistentes na sua alimentação e estilo de vida podem ter um impacto grande no longo prazo. Então, lembre-se que cada passo que você fizer ali na direção de ter uma alimentação mais saudável é um progresso.
Não é necessário fazer tudo de uma vez, você pode ir aos poucos. Além disso, é muito importante ressaltar que emagrecer não precisa ser um processo solitário, tá? Você pode buscar apoio de profissionais da área, nutricionistas, educadores físicos ou até mesmo um grupo de apoio para você compartilhar esses objetivos e essas dificuldades que são semelhantes naquele grupo. Ter suporte de um grupo pode te ajudar muito a se manter mais motivado e encorajado nesse processo de mudança. Eu estou aqui justamente para te ajudar com isso, tá? E se você realmente se sente sozinho nesse processo de emagrecimento, a comunidade Exagero Sob Controle é para você. Acesse o link aqui embaixo e faça parte da nossa comunidade, tá? Além disso, pode ser que você esteja com outros pensamentos. Pode ser que nesse processo de ficar ambivalente, quero, não quero, você até quer mudar, mas você fica pensando assim, mas eu gosto muito de comer essa comida que é mais calórica. Será que eu vou ter que abrir mão de tudo o que eu amo comer para emagrecer? Será que vale a pena abrir mão de tudo isso que eu gosto de comer pro emagrecimento? Pessoal, se vocês pensam assim, pensa aqui um pouco comigo. Reduzir o consumo de alimentos calóricos não significa necessariamente eliminar completamente os alimentos que você ama, tá? O segredo aqui é encontrar justamente esse equilíbrio. Você pode começar incorporando aos poucos alimentos mais nutritivos, incluir alimentos à sua dieta ao invés de excluir, tá? E aí, ocasionalmente, se permitir comer uma comida que é mais calórica, mas também nas porções adequadas, sem exagerar, sem comer demais. A moderação é a chave para uma alimentação saudável e sustentável no longo prazo. Você pode continuar gostando de comer, só não pode exagerar. Inclusive, vem aí a segunda temporada do podcast Só Não Pode Exagerar, tá, pessoal? Tá quase saindo do forno. Bom, além disso, você também pode explorar opções mais saudáveis, tá? Criativas também no preparo desses alimentos que são mais preferidos. Se você gosta muito de hambúrguer, por exemplo, você pode fazer o seu hambúrguer em casa. É uma opção. Ai, Jennifer, mas o sabor não é o mesmo. Não vai ser mesmo, tá? Não vai ser mesmo o sabor. Mas é uma opção, uma forma de substituir, de você tentar conciliar um pouco a sua vontade com uma opção mais saudável. E com o tempo, o seu paladar ele vai se acostumando com essa mudança. Existem diversas receitas aí, técnicas culinárias para a gente reduzir a quantidade de calorias ali, sem abrir mão do sabor e do prazer de comer, tá? Então, isso não é desculpa. Um outro pensamento que eu acho que é muito comum, nesse momento ambivalente entre querer mudar, mas também não sei se esse é o momento, né? Eu não sei se eu quero realmente mudar, eu ainda vejo benefícios em continuar como está. Um pensamento que acontece muito é o eu não tenho disciplina para mudar. Eu não consigo mudar, eu não tenho disciplina. Gente, a disciplina, ela pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Geralmente quem fala isso, que não tem disciplina, fica se comparando com uma outra pessoa que consegue fazer as coisas ali para se alimentar bem, para perder peso, enfim. E essa pessoa, ela olha para essa outra pessoa que consegue e fala, tá vendo? Essa pessoa tem disciplina. Ela tem disciplina, é por isso que ela consegue. Eu não tenho disciplina, é por isso que eu não consigo. Tudo bem, o raciocínio tá certo, né? Até aí, realmente, a disciplina, ela ajuda muito a gente, né? A colocar em prática as coisas que a gente precisa. Mas a disciplina, ela pode ser desenvolvida, aprimorada. Às vezes você tem disciplina no seu trabalho, para entregar o seu trabalho ali no prazo, entregar certo, fazer um bom trabalho. Mas com a alimentação você não tem tanta disciplina assim, você não tem tanta organização assim, você não consegue
gerir tão bem assim, mas você pode aprender, tá? Em vez de se concentrar apenas em ter disciplina, foque em criar hábitos saudáveis gradualmente. Vá aos poucos, comece estabelecendo metas realistas, alcançáveis. E, principalmente, celebre cada pequena conquista, cada pequeno progresso que você perceber no caminho. Ao adotar mudanças positivas na sua rotina diária, você está construindo uma base sólida para uma vida mais saudável e equilibrada. Além disso, encontrar motivação e identificar as suas razões pessoais para emagrecer pode ser um fator crucial para superar a falta de disciplina. Pense nos benefícios que você deseja obter com a perda de peso, como a melhora da sua saúde, o aumento da autoconfiança, ter mais energia para aproveitar a vida. Essas motivações podem ajudar muito a manter o foco e superar os desafios no longo prazo. Então, só depois que você balancear os prós e os contras é que você consegue decidir se vai mudar ou não. Enquanto você está ambivalente, ainda pensando dos benefícios de continuar sem mudar, com vários pensamentos contrários à mudança, você vai continuar ali ambivalente, sem saber para onde vai, sem decidir. Então você precisa resolver isso primeiro, perceber quais são esses pensamentos que estão aí na sua cabeça que é contrário à mudança, para tentar resolver isso primeiro, para então você decidir, né, que é a próxima etapa ali do processo de mudança. Então, coloca a imagem aqui de novo do processo de mudança. Primeiro é a pré-contemplação, a pessoa não vê o problema. Depois ela contempla, ela percebe que tem um problema, mas tem vários contras ali na mudança. Depois, o terceiro é a preparação ou a decisão. A pessoa se sente pronto para mudar, para então ela agir, ela passar para a ação. Só depois que ela passa para a ação é que ela pode entrar em manutenção, né? Aí vai ser o esforço para manter essas mudanças no longo prazo. Um esforço que muita gente subestima, né? Foca só em perder peso, quero perder peso, e depois quando consegue perder peso acaba relaxando, né? Voltando com os hábitos antigos. Mas esse é assunto para outro vídeo, em outro momento a gente conversa sobre a manutenção do peso perdido, tá? Hoje eu quero que você entenda que para você emagrecer, para você perder peso, você não precisa parar de comer aquilo que você gosta. Você que ama chocolate como eu, para emagrecer, você já tentou parar de comer chocolate? Olha que eu nem como chocolate todos os dias, tá? Mas se eu for proibida de comer, eu tenho certeza que é aí que eu vou querer comer mesmo. Tá? Me conta aqui se você já parou de comer, já tentou parar de comer aquilo que você gosta. Você não precisa parar de comer o que você gosta, você só precisa reduzir a quantidade. E está tudo bem se você estiver enfrentando dificuldades para dizer não para aquilo que você gosta de comer. É assim para todo mundo. Faz parte do processo de mudança você pensar nos contras para mudar, nas objeções para mudar. Talvez reduzir esse consumo seja sentido por você como uma coisa ruim. Talvez você receba isso como uma coisa ruim, né? Como fazer dieta. Você pode até pensar assim, mas eu quero comer o que eu quiser, né? Eu não quero ter que ficar me privando, não é justo isso. É normal você ter esse pensamento. Mas para você conseguir emagrecer, você vai precisar entender que você não precisa necessariamente acreditar nesse pensamento. Lembre-se que você não precisa se privar de comer tudo o que você quer o tempo todo. Você ainda pode comer seu chocolate, seu lanche, mas em alguns momentos você vai precisar dizer não. Então, como que eu faço isso, Jennifer? Como que eu posso abrir mão
do meu desejo de comer. Como que eu vou decidir quando que eu vou abrir mão? Se eu vou abrir mão quando eu tiver vontade, quando eu estiver vendo alguém comer, quando eu receber algum estímulo. Como que eu decido que horas que eu vou satisfazer a minha vontade, que horas que eu vou falar não? Bom, esse é um grande dilema, um grande impasse na vida dos meus pacientes, né? Geralmente os pacientes chegam pra mim, quando eles começam a entender ali que dá pra conciliar as coisas, fica esse impasse, né? Que hora que eu falo sim, que hora que eu falo não. Acho que esse impasse muita gente deve passar também. Então, vou ajudar vocês com três perguntas simples que você pode se fazer para se ajudar a decidir se você vai comer, se você vai satisfazer a vontade ali naquele momento ou não. Porque, gente, não existe uma regra, né? Quem dera se tivesse assim, ó, um livro que falasse assim, ó, quando você vê alguém comendo e você sentir vontade, diga não. Esse é o momento. Ou nessa outra situação, quando você for na casa da sua avó e tiver lasanha, esse é o momento de dizer sim. Não tem uma regra, né? A gente vai precisar decidir de acordo com o contexto, com a circunstância, tá? Então, eu quero te passar três perguntas para te ajudar nessa decisão. Então, a primeira pergunta é: a minha vontade de comer, né? Eu tô com vontade de comer. A minha vontade é pequena? Quanto que eu tô com vontade de comer? De 0 a 10. A gente precisa ser sincero, tá, gente? Você está se perguntando, né? Você precisa ser sincero com você mesmo. Sua vontade é grande ou ela é pequena? Se é uma vontade pequena, você pode se distrair. Porque às vezes você ficou com vontade só porque você viu alguém comendo, só porque você viu uma publicidade. É uma vontade ali muito, sabe? Passa muito fácil. Às vezes, se você se distrair, se você não pensar mais nisso, a vontade vai passar e pronto. Então, se a vontade é pequena e você tá querendo, né, dizer mais nãos pra conseguir aí perder peso, se a vontade é pequena, você pode tentar se distrair e pronto. Se não, se a vontade é grande, você vai fazer a segunda pergunta, que é: eu posso substituir isso que eu quero por outra coisa? Então, se sim, você vai fazer. Então, por exemplo, quando eu estava em processo de emagrecimento, uma coisa que eu fazia muito era fazer bolinhos de banana. Eu gosto muito de comida mais doce, né? Eu gosto do sabor doce, eu tenho preferência por doce. Então, nesse processo de emagrecimento, eu não queria comer uma bolacha, que antes era o que eu comia, um biscoito. Não queria comer isso, queria comer uma coisa mais saudável. Então eu fazia uns bolinhos de banana, que é banana, canela, ovo, fazia ali, acho que aveia também, fazia ali e colocava na air fryer, nos potinhos e comia. Quando a banana tava bem docinha, não precisava de nada, não precisava pôr açúcar, nada. Isso já me ajudava com a minha vontade de doce. Então isso também é importante, né? Dá para substituir por alguma coisa? Às vezes a sua vontade, ela é substituível, tá? Por algum outro alimento que seja mais saudável. Você vai substituir? Ótimo. Se não, não, Jennifer, a minha vontade é a vontade de chocolate, de barra de chocolate, não dá para substituir, certo? Então, você vai comer. Você vai comer com atenção plena, prestando atenção no seu alimento, né? Tentando comer a porção daquele alimento. Em alguns alimentos que são industrializados hoje, barra de chocolate, alguns alimentos, pacote de biscoito também, já vem ali no rótulo a porção indicada. Às vezes é 4 biscoitos, às vezes é uma fileirinha de chocolate. A gente pode se guiar por essa porção que é indicada ali, pra gente comer aquela quantidade, tentar comer só aquela quantidade sem exagerar, tá bom? Então, você vai comer com calma, prestando atenção, satisfazendo a sua vontade, sem exagerar. E aí, depois disso, você vai se fazer a terceira pergunta. A minha vontade passou? Se passou, tá resolvido, maravilha. Se não, às vezes você comeu ali uma fileirinha de chocolate, ficou com vontade de comer mais. Se você ficou com vontade, você vai esperar um pouco. Espera um pouco, não come na hora, não seja impulsivo, tá? Espera um pouco para não ser tão impulsivo, para você ver melhor. Às vezes
sabe, você só queria continuar comendo, mas depois a vontade também passou, então espera um pouquinho. Se você continuar com vontade, se sirva uma quantidade menor, tá? Coma com calma de novo, prestando bastante atenção. Às vezes a vontade continua porque a primeira vez que você comeu não foi com atenção. Você enfiou ali na boca o chocolate e nem percebeu. Então precisa comer com calma, com atenção, pra gente satisfazer a nossa vontade. Certo? Então, pra fechar, eu quero que você entenda que no seu processo de emagrecimento é normal você pensar assim: eu quero emagrecer, mas eu não quero abrir mão de comer aquilo que eu gosto. Normal pensar assim, tá? Tá tudo bem pensar assim. Você precisa entender só que você não precisa abrir mão do que você gosta o tempo todo, só em alguns momentos. Em outros momentos você pode satisfazer as suas vontades sem exagerar, cuidando com a porção. Inclusive, abrir mão em alguns momentos pode te deixar muito orgulhoso de si, pode melhorar a sua confiança, porque quando a gente se compromete a fazer alguma coisa e a gente faz, a gente se sente mais orgulhoso, mais confiante, mais capaz de fazer. Então isso ajuda muito a gente continuar mantendo o comportamento. Por quê? Porque traz uma recompensa pra gente. É importante a gente perceber essa recompensa, porque o nosso comportamento é guiado pelas recompensas que esse comportamento traz pra gente. A recompensa é uma consequência desse comportamento. Então, você pode mudar aos poucos, não precisa ser tudo de uma vez, tá? Nesse processo é fundamental que você se veja também com mais gentileza, com mais autocompaixão, pra você não ficar também se culpando, né, por de vez em quando comer um chocolate. Entenda que o processo de mudança é aos poucos, tá bom? Então, bom, pessoal, acho que a gente fica por aqui nesse vídeo. Vejo vocês na semana que vem. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui para eu saber que você gostou. Se você não gostou também, deixa seu dislike, comenta aqui para eu entender o que aconteceu que você não gostou do vídeo, se ficou com dúvida, deixa nos comentários também. Se você quiser sugerir um tema para um próximo vídeo, sugira nos comentários também, que eu vou ver tudo, tá bom? Um abraço para vocês. Vejo vocês semana que vem. Até mais!